tudo bem? Me chamo Andressa. Iniciarei o vídeo explicando o objetivo e introdução do nosso trabalho. Como todos verificaram, o título do nosso trabalho é Etnomatemática e a sua contribuição para a educação matemática. Antes de iniciar a apresentação deste artigo, irei dar uma breve explanação do que seja a etnomatemática. A etnomatemática é um conjunto de formas de matemática que são próprias de grupos culturais. Este artigo tem como objetivo demonstrar a importância da etnomatemática e conectá-la com uma abordagem pedagógica para enriquecer a aprendizagem da matemática em um ambiente escolar que respeite os mais diversos comportamentos e atividades de determinados grupos ou comunidades. Dentro desse contexto, iremos discutir a matemática étnica, como uma opção de ensino, retratando-a como reconhecer as diferentes culturas inseridas no processo educacional, não descartando os cursos formativos que são definidos como o modelo atual, mas para a melhora do nível de ensino de matemática e para que se tenha um maior entendimento quanto à etnomatemática. O objetivo do presente trabalho se deu em apresentar a etnomatemática e seus benefícios para o sistema educacional. Etnomatemática com uma sugestão pedagógica para ensino de matemática e ajuda para quebrar o paradigma do ensino de matemática. O presente trabalho aborda a etnomatemática como uma tendência pedagógica, que considera a natureza cultural da aprendizagem matemática e o contexto social em que o conhecimento é desenvolvido, o papel do professor no contexto mais amplo, das relações interpessoais e suas interrelações com as atividades cotidianas na reconstrução do conhecimento. O conhecimento prévio dos alunos, valorizando seus modos culturais e matemáticos, se tornará o fator agregador do conhecimento, conferindo às disciplinas um caráter mais humano. Trará uma análise da etnomatemática como alternativa pedagógica da educação matemática e seu significado no contexto educacional, as contribuições que podem aproximar escolas e comunidades, aumentando seus valores socioculturais e a sua relevância para melhorar a compreensão intelectual matemática. Me despeço aqui e os meus amigos darão sequência nas demais informações do trabalho. Obrigada. Olá, eu sou Leonardo Roberto dos Santos e vou falar sobre a justificativa do nosso trabalho. A etnomatemática, ela busca a combinação entre a ciência da matemática com a vivência dos grupos sociais para incorporar no ambiente escolar aspectos culturais durante o processo de ensino. Ela mostra sua importância para as relações interculturais, apesar da relutância de alguns grupos de ensino. Porém, foi constatado durante muitas pesquisas a importância da sua inclusão no meio acadêmico. A proposta pedagógica da etnomatemática, segundo De Ambrosio, é tornar a matemática algo vivo, para lidar com situações reais no tempo e espaço, questionando através da crítica o aqui e agora. Por esses motivos, se torna importante o estudo sobre a etnomatemática, para trazer uma valorização de liberdade como reflexo da sabedoria, utilizando a matemática para enriquecer as discussões informativas, adicionando a elas valores sociais e culturais. A escola tem um papel importante na formação e valorização da cultura social, que se prevalece, pois é formado por um ambiente com diferentes modos de vida. Então não se trata apenas de ensinar uma matemática com uma perspectiva nacional. Tem que enfatizar a função da escola, pois assim ela se torna uma matemática étnica, ou seja, está presente em todas as culturas. Com isso, também o professor desempenha um papel muito importante na etnomatemática, que é o de instruir de forma diferente para que o aluno tenha uma formação em matemática que lhes propõe um conjunto de alternativas para conseguir tratar das diferentes dificuldades de aprendizagem e da discriminação sociocultural. Olá, me chamo Daniel Cardoso e irei apresentar os tópicos objetivos e metodologia. Agora vamos falar sobre os objetivos do trabalho. O objetivo geral foi apresentar a etnomatemática e seus benefícios para o sistema educacional. Os objetivos específicos
elucidar o conceito de etnomatemática, identificar seus benefícios para o ensino de matemática e apresentar a importância de sua utilização dentro da sala de aula. Como podemos utilizar a etnomatemática no ensino de matemática e também utilizá-la dentro da sala de aula, dentro do currículo escolar. A metodologia do trabalho, a abordagem utilizada foi a pesquisa qualitativa. Isto é, primeiramente, foi definidos os objetivos da pesquisa e após delimitou-se o objeto do estudo, que nesse caso é a etnomatemática e a educação matemática. O método da pesquisa foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica com teor descritivo para o embasamento teórico. Coletou-se os dados da literatura de como a etnomatemática pode se fazer presente no currículo escolar. Buscou-se em sites acadêmicos, como o Cielo e o Google Acadêmico, artigos sobre etnomatemática, ensino de matemática e currículo em construção. A pesquisa básica é uma pesquisa científica focada na melhoria de teorias e aumento de base do conhecimento científico. Nesse sentido, é que esse trabalho focou no tema norteador da etnomatemática e sua contribuição para a educação, bem como sua inserção no currículo escolar. A pesquisa exploratória consistiu em um estudo para familiarizar-se com o tema explorado e investigado, e através dela pôde-se preencher algumas lacunas que costumavam aparecer em alguns estudos sobre a etnomatemática na educação. Por meio da revisão sistemática, pôde-se sintetizar os resultados obtidos através de algumas estratégias, como, por exemplo, formulou-se a pergunta: como a etnomatemática pode auxiliar na educação básica? A partir, definiu-se a estratégia de busca na literatura para a base de dados. Identificou-se artigos através dos títulos em sites acadêmicos e literaturas disponíveis. Selecionou-se os estudos primários com critério de inclusão e exclusão. E, nesse caso, houve a extração de dados para análise da qualidade. Foi realizado a síntese e filtro dos textos disponíveis, bem como os insights e as ideias. Por fim, redigiu-se os resultados e interpretação para a finalização do trabalho. Agora faremos a discussão dos resultados obtidos. Sou a Márcia e vou falar sobre os resultados e discussão, matemática o que é, etnomatemática o que é. Resultou-se que o conhecimento é adquirido através dos currículos propostos ao ensino matemático e, como discussão, a troca de experiência de uma cultura ou grupo. Matemática, o que é? Significa algo que pode ser aprendido, ou seja, ideias de comparar, quantificar. Também abrange a área de estudo da aritmética, da estatística, da trigonometria. Nossa vida cotidiana está ligada à matemática e seu objeto de pesquisa é o raciocínio lógico. Etnomatemática, o que é? Está presente no desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, a TIC. Dom Ambrósio surgiu com essa ideia da etnomatemática. Etno, que quer dizer etnias, matema, maneiras de breves explicações, e técnica. Então, múltiplas maneiras de trabalhar o ensino da matemática para a cultura daquele grupo, reconhecimento da cultura e da tecnologia daquele grupo para se aprender a matemática. Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino da matemática também disseram para adquirir tecnologia ao conhecimento matemático nas escolas e em salas de aula. Muita contribuição para a prática docente a etnomatemática vem trazendo e nas suas dimensões, tanto conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, política e educacional. Todas essas dimensões para o pensamento de classificar, de quantificar, ou seja, utilizando o ensino da matemática junto com a tecnologia, aprimorando para fazer uma melhor aprendizagem em situações reais de ensino. Obrigada. Etnomatemática formal.
O conhecimento matemático formal ou educação matemática formal é aquela adquirida em instituições de ensino, no qual o professor se utiliza de materiais didáticos para ser o mediador entre o educando e a cultura. Este conhecimento é de forma memorizada, através de fórmulas cujos exercícios geralmente são repetitivos e não têm aplicabilidade no cotidiano dos alunos. O saber formal é geralmente considerado como conhecimento científico, saber que constitui a própria ciência, seja ela grega ou moderna. Etnomatemática informal. Conhecimento informal diz respeito a todas as práticas, habilidades e costumes que são adquiridos no cotidiano, também chamado de senso comum ou conhecimento vulgar, que são repassados de forma natural pelo convívio no habitat em que o indivíduo está inserido. A aprendizagem informal acontece naturalmente como parte do trabalho diário e envolve a busca de entendimento, conhecimento ou habilidades específicas, mas vale ressaltar que esses tipos de aprendizagem não aparecem de forma isolada. A importância da etnomatemática. Trabalhar a etnomatemática no espaço escolar, segundo De Ambrosio, é contribuir para que as novas gerações conheçam uma matemática muito mais cultural, ligada ao cotidiano de diversos grupos étnicos. Pessoal, eu vou estar falando a respeito do modelo curricular étnico-matemático. No início ali do século XX, devido às necessidades da época, apresentou-se um campo especializado da ciência, conhecido também como currículo, com o objetivo no desenvolvimento de aspectos sociais, culturais, econômicos e as linhas de evoluções mais dramáticas da sociedade. Já em 1960, devido à reviravolta e à transformação da década, desafiou-se o pensamento convencional de várias áreas socioculturais, incluindo a educação. Então também ali foi criado também um fornecimento de uma base para analisar o currículo e as relações sociais da produção capitalista da época. Já em 1980, houve-se um grande questionamento a respeito do monopólio do conhecimento formal no currículo formal, e grande parte dessa influência foi feita através de publicações do NCTM, que seria o Conselho Nacional de Professores de Matemática. Já em 1998, através do autor De Ambrosio, foi criado os blocos de disciplina associados aos valores da matemática, com conceitos de utilitário, cultural, estético, formativo, sociológico. Segundo o autor, essas novas disciplinas são alternativas aos campos em que a matemática tem sido tradicionalmente categorizada e forma o quadrado dos fundamentos e as ferramentas da educação na era da eletrônica. Olá, prazer. Meu nome é Renan David de Oliveira e eu vim falar sobre o conteúdo 5.5 do TCC, a importância da etnomatemática como metodologia alternativa. E, bom, o primeiro tópico é: cultura é sempre tendência. Por quê? O mundo tem mudado o tempo todo. E com o passar do tempo, mudam-se também as tendências nas práticas educacionais. Vivemos hoje na era digital, na era da tecnologia. E com o mundo cada vez mais tecnológico e globalizado, o ensino e a cultura das novas gerações precisam estar em constante mudança também, para acompanhar todo o processo. E como cultura é tendência e vivemos hoje na era da tecnologia, bom, nada mais do que a gente focar nisso
E como metodologia alternativa, a etnomatemática vai atuar em sala de aula, os alunos tendo contato com jogos eletrônicos, softwares e também com a profissão do futuro, a programação. A ideia aqui não é formar programadores, mas colocar os alunos em contato com as tecnologias do tipo. Mas também podemos usar outros exemplos menos tecnológicos e mais palpáveis, né? Lembrando da nossa infância, o pipa, esse terceiro tópico. Pipa, do céu para a sala. Hoje as nossas novas gerações têm menos contato com esse tipo analógico de diversão. Contudo, ainda tem gente que faz utilidade. E por isso, a gente pode usar como exemplo, por exemplo, o porquê que as pipas conseguem voar no céu, tendo um formato simétrico, e se você não tiver um formato simétrico, né, um formato assimétrico, o porquê que não conseguiria pairar no céu. Isso nada melhor do que despertar o desejo pelo aprendizado dos alunos com coisas palpáveis do dia a dia deles. Olá, eu sou o Kleber Roberto dos Santos e vou falar sobre a conclusão do nosso TCC. Após todo o trabalho realizado, podemos concluir que a etnomatemática como sugestão pedagógica para o ensino da matemática ajuda a quebrar o paradigma sobre o ensino da matemática. Buscar novas práticas exige que o professor saia da sua zona de conforto e busque novas maneiras para ensinar, ou seja, ele precisa ser um professor pesquisador. A sociedade atual necessita de professores com a qualidade de pesquisador em seu tempo e espaço, e a tecnologia da informação se torna responsável por semear novas informações, métodos, práticas e pesquisas. Isso vai proporcionar novos métodos e práticas de ensino e novos conhecimentos. Procuramos, assim, concluir este estudo com uma reflexão sobre os conceitos, dimensões e práticas de ensino dos etnomatizados, incentivando os professores a utilizarem esta fonte de conhecimento para trabalhar o máximo possível do potencial dos seus alunos e o seu próprio. Assim, a etnomatemática contribui para melhorar e integrar valores da cultura global, fazendo com que a educação matemática, entre todos os aspectos, possa ser compreendida por todos e sem medo. Que este esforço traga um novo elemento para o ensino da matemática, permitindo que cada vez mais a matemática e realidade sejam aprendidas em sala de aula como forma de entender e interpretar cada diferente contexto. Ressalto que não se trata de trocar um tipo de matemática por outro, mas sim de respeitar diferentes abordagens de matematização e em diferentes contextos dentro dos escopos que são apresentados. Portanto, acreditamos que essa abordagem educativa pode nos levar a uma educação contextualizada, enriquecedora e que motiva os participantes a fazerem parte do processo. Ensinar matemática sobre esse conceito permitirá que os alunos relacionem o aprendizado em sala de aula com o seu cotidiano, com suas experiências, utilizando dentro do seu contexto social e cultural. Buscar transformar a sala de aula em um ambiente democrático de aprendizagem para que os alunos se comuniquem de acordo com as necessidades educacionais atuais. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo.